Bom, já começou direto no gol aí. Foi tão bom o jogo que já começou no gol Mas é que foi logo no começo. do Kleber Santana, né? 4 minutos. Esses 2 gols aí, 4 e 8 minutos, foram determinantes para o Atlético Paranaense conseguir esse resultado? Marcar os gols tão cedo, e até certo ponto surpreendeu o próprio Santos ou não? Eu acho que a surpresa do Santos ajudou o Atlético. O Atlético, 4 minutos e depois 8 minutos. Em 4 minutos, em 8 minutos o Atlético fez 2-0. Eu acho que o Atlético se adaptou mais rapidamente ao campo também. Ao piso. Kleber foi muito feliz, teve estabilidade naquele momento para conseguir girar. Carlinhos, a gente está vendo as imagens, você fala de uma coisa importante, né? Estava chovendo muito. Isso atrapalha o time que é mais técnico? Que é, no caso, o time do Santos, que tem Ganso, tem Neymar, tem Elano. Futebol tem aqueles chavões, né? Que o gramado é ruim para os dois. Eu não penso assim. Eu acho que é ruim para a equipe mais leve, para a equipe mais técnica. E, de repente, da capacidade de adaptação rápida. O Kleber, ele conseguiu num lance difícil no primeiro gol, além de ter a estabilidade, o equilíbrio, conseguiu tirar o jogador do Santos com um braço no corpo e fazer uma finalização muito precisa naquele momento. Depois um gol de bola parada, que deve ser trabalhada, né? E o Santos demorou. Nós percebemos a dificuldade do Ganso de encontrar o seu passe, que é sempre milimétrico, né? Às vezes ele ia muito forte, eu parava, o passe ficava retido no gramado. E isso é mérito também, né? Claro. E bacana, porque foi mais um jogo de altíssimo nível, né? E é isso que é bacana no futebol, né? Essa renovação constante, né? De placar, né? Claro. Enfim, de tudo que está movendo Silvinho, você já vai falar sobre o jogo, é que a gente vai ao vivo lá para a Arena da Baixada, porque o Wesley Cunha já está lá atrás o Renato Gaúcho já falando, e a gente vai acompanhar a entrevista coletiva do técnico do Atlético ao vivo. Fala, Wesley. Boa noite, Marcelo. A coletiva de imprensa já começou. Estamos ouvindo aí o Renato Gaúcho. Vamos ficar então com a coletiva de imprensa. É o quinto jogo sob meu comando e não tenho queixa nenhuma do meu grupo. Bem pelo contrário. Hoje mesmo, dei os parabéns para eles, não só pela vitória, mas pela determinação. Mais uma vez hoje aqui estou dando os parabéns à nossa torcida, que veio, incentivou, isso é importante, ela precisa fazer a diferença, ela está entendendo que o grupo está precisando do apoio dela, ela está apoiando, e essa vitória hoje é da nossa torcida. Renato, você há pouco disse que o Atlético também estava precisando de um pouco de sorte. No caso ali no fim do jogo, você havia colocado o Wagner Diniz e você já estava muito irritado com 2 jogadas erradas dele, na terceira o cruzamento saiu o gol. Qual que é o efeito psicológico que uma vitória como essa pode ter numa virada do time? Não, o Wagner só entrou uma hora que ele entrou descansado, eu falei para ele, próximo da área do adversário, para ele ir para dentro do adversário. O adversário, campo pesado, estava um pouco cansado, ele estava descansado, ele é rápido, entendeu? Ele tem que tentar a jogada de linha de fundo. Então, só foi uma hora que eu reclamei com ele. Mas ele entrou, no mais ele entrou bem. Uma vitória dessa, aquilo que eu falei, nós enfrentamos a melhor equipe do Brasil. Então isso é importante para o grupo, foi importante esses 3 pontos, entendeu? Dá uma moral muito grande para o grupo, até porque nós deixamos, não é muita coisa, mas já deixamos o último lugar, entendeu? E a equipe vem num crescente, a equipe a cada partida que passa vem jogando melhor, e hoje demonstrou mais uma vez isso. E aquilo que eu falei, não vai ser da noite para o dia que eu vou corrigir tudo, mas aos pouquinhos eu tenho certeza que o Atlético vai saindo dessa situação. Renato, nós estamos ao vivo aqui pela Paraná e a gente queria saber que com essa vitória, com o melhor time do Brasil, como você disse, vai acontecer a reação do Atlético Paranaense. A gente sempre procura reagir independente do adversário, né? A gente sempre procura reagir, a gente sempre procura buscar a vitória, independente do resultado, independente do local. Mais uma vez hoje a equipe teve essa determinação, taticamente mais uma vez a equipe esteve muito bem, lutou, buscou o resultado, não se entregou em momento algum. E conseguimos 3 pontos importantes, como você falou, como eu já falei, contra a melhor equipe do Brasil, no meu entender, entendeu? E isso é muito bom para o grupo, até porque nós somamos 3 pontos. Renato, você também dá para procurar que o campo prejudicou o jogo, né? O próprio prejudicou mais o time dele. Legal, tá aí o Wesley. Daqui a pouco a gente vai voltar lá para a Arena da Baixada com mais informações, talvez ouvindo até o Muricy Ramalho, técnico do Santos. Mas ele falou aí, né, Silvinho? Ele jogou para o adversário a qualidade de ser, para ele, o melhor time do Brasil e, ao mesmo tempo, puxou para o lado dele a sardinha. Ganhamos do melhor time do futebol brasileiro nesse momento. Né? O Renato é um profissional da bola, viajado na bola. Esse sujeito, com 18, 19 anos, era campeão do mundo no time do Grêmio. A gente vai ver os melhores momentos do jogo aí, ó. E não é à toa que ele jogou no Rio de Janeiro, foi campeão em todos os times por onde passou,
iniciou uma trajetória de treinador, e hoje eu conversava na hora do almoço com um torcedor do Grêmio, que lamenta que ele tenha saído do Grêmio. Ah, lá muita gente lamenta. Acha que ele deveria continuar fazendo o trabalho lá. Agora, o que ele faz com esse depoimento público que ele dá? Ganhamos do melhor time do Brasil. E o meu time teve um comportamento tático exemplar. Tem uma zaga que gosta de tomar gol. Né? Agora, o que acontece? Mas o discurso do treinador nesse momento é dizer para o torcedor e para o jogador dele que há um mérito extraordinário nessa vitória, como realmente há. Então, o que acontece? Esse é o momento que o treinador, Carlinhos, ele aproveita-se do resultado, da circunstância do jogo e coloca o jogador mais perto dele ainda. Porque ele vai ter uma parada difícil no próximo jogo. E eu só lamento que lá em Fortaleza, pela circunstância, o Atlético tenha deixado de escapar a vitória que era quase garantida. Agora, você fica falando em Fortaleza, o Atlético estava vencendo por 1-0, o Ceará foi lá e virou. Aqui é a mesma coisa, 2-0 e o Santos virou. O que acontece com o Atlético? O Atlético dorme quando faz o gol? Não. O Atlético vive um momento em que a insegurança é muito constante, muito presente. O time do Atlético... toma um gol, já bate o desespero, né? Claro, pois o Atlético, do jogo contra o Avaí, que acho que foi a estreia do Renato, jogando lá em Porto Alegre contra o Internacional. O jogo pior que o Atlético jogou foi contra o Botafogo e ele ganhou, conquistou a primeira vitória. No mais, ele não vinha jogando mal. Só que um time na situação que está o Atlético, chega na hora de definir, a perna pesa, a pontaria falha. O jogador tem um fardo muito grande de responsabilidade emocional. Sem dúvida. E isso atrapalha o trabalho do dia a dia também, né, Carlinhos? Não é só na hora do jogo, né? Por isso você não tem um atleta por inteiro com você. E a gente entende a importância e o Renato, inteligentemente, está valorizando a atuação dessa equipe. Porque, digamos que, se o Atlético não faz segundo no último minuto, nós estaríamos discutindo um jogo de empate onde o Atlético tinha 2 pontos. Né? Então tem que se valorizar, sim, a vitória. Emocionalmente, a equipe cresce, sente-se mais segura quando consegue um resultado desse, né? E é importante, qualquer ponto que o Atlético some é importante, 3 pontos mais importante ainda, independente de que seja o Santos ou o último colocado do campeonato, porque é uma briga a cada rodada, né, para ir diminuindo essa distância dessa rabeira ali da tabela, né? Para que venha estabilidade e aí sim a equipe possa render bem. E é isso, né? É passinho por passinho, degrau por degrau, como ele mesmo falou, não é muito importante, mas largamos a lanterna do Campeonato Brasileiro. Já é a primeira coisa. Né? Porque você já pode trabalhar um pouquinho mais a cabeça do jogador durante a semana. Eu imagino como é que fica o ambiente, né? Depois do jogo, já não é mais a lanterna, né? Não tem nada mais gostoso no futebol do que você ganhar no último minuto. Nossa! A gente viu o gol ali. Aliás, eu queria te fazer uma pergunta, Carlinhos. A gente viu o Marcinho fazendo o gol. E tá jogando muito bem, desde que ele retornou ao Atlético. Tava fora, tava no mundo árabe lá jogando. E a maioria dos jogadores volta com a condição física completamente diferente daqueles jogadores que estão aqui atuando no futebol brasileiro ou que estão começando uma temporada regular no futebol brasileiro. Será que aconteceu diferente com o Marcinho? Ele veio melhor, veio mais tranquilo? Coincidentemente, eu conversei com o Marcinho antes até dele retornar aqui para o Atlético sobre esse aspecto mesmo. O presidente Marcos Malucelli pediu para mim na época. Você estava lá, é importante a gente falar. Exatamente, conversei com o Marcinho por telefone e a nossa preocupação era com o seu nível de força. E ele me surpreendeu, dizendo que já vinha fazendo esse trabalho, já vinha sendo orientado para isso, que sabia que seria necessário que ele chegasse aqui, principalmente com a sua estrutura muscular bem trabalhada, e depois a parte metabólica, a parte de resistência específica e especial, ele desenvolveria aqui, né? Fico contente, o Marcinho foi meu atleta na seleção olímpica lá em 2003 com o Ricardo Gomes, e é um jogador que mais importante de sua condição física, é um jogador de boa qualidade técnica, que enxerga bem o jogo. Eu acho que foi um reforço considerável para o Atlético. Ninguém está sentindo falta do Paulo Baier aí nesse meio de campo do Atlético Paranaense. E o Paulo também, é um jogador numa descendente de carreira. Mas eu ainda Hoje não voltaria ao time, né, senhor? Hoje não voltaria ao time. Não voltaria, mas eu acho que o Paulo Baier, estando no elenco do Atlético em condições, é um jogador para estar junto. Não dá para se desprezar, é um jogador da qualidade, da experiência, do caráter do Paulo. Né? Acho importante ter um jogador como esse no elenco, que o campeonato é muito longo, pode ter certeza que o Atlético vai precisar do Paulo ainda. E haverá jogos em que ele deverá entrar no jogo estrategicamente. Claro, como o Tcheco fez em alguns momentos no Coritiba, e hoje é titular e indiscutivelmente é um dos bons jogadores que o Coritiba tem. Lá em Fortaleza, se tem o Paulo Baier em condições, quando o Marcinho, não entendi porque o Marcinho saiu, mas se o Marcinho cansou e tem o Paulo Baier, bota o Paulo para jogar porque ele é um sujeito que conhece os atalhos.
diminui o ritmo do jogo, evita que o adversário cresça na volúpia, né? Silvio, e vocês viram as condições do gramado hoje, o desgaste Tá chovendo desde das duas sexta-feira. equipes foi muito grande, já tem jogo na quarta-feira. Se você não rodar os jogadores, você não consegue recuperar os seus jogadores, pelo menos a totalidade dos jogadores, alguns têm uma recuperação mais lenta, mais demorada. É importante, então, que se rode esses jogadores, que você tenha a tua equipe equilibrada. Sem dúvida. Nesse aspecto. Por isso é importante ter um elenco de qualidade e até em certo né? número, exatamente. Quantidade. Falou o preparador físico da seleção brasileira. O que a gente vai falar, né, depois disso? Né? E daqui a pouco, no É Esporte, tem tudo sobre o Coritiba e o Paraná Clube. E ainda aqui no estúdio, meninas que escolheram o Muay Thai e o Jiu-Jitsu como esporte sem deixar a vaidade de lado. E você não pode perder. Marcelo Facnello será desafiado a jogar pádel aqui no estúdio do É Esporte. Isso só pode dar coisa muito errada e deve ser coisa do nosso diretor aqui do programa que está querendo me pôr em mais uma roubada. Bom, mas eu aceito o desafio. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com a segunda parte do É Esporte ao vivo para todo o Brasil. Fique aí.